Olá, alunos! Estamos aqui para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Diego Boing, mas antes da nossa aula, os recadinhos de sempre, né? Você que tem acesso ao Classroom, né? Sugiro que vocês façam aí as atividades, né? Assim você marca a presença de vocês, garantem aí a presença de vocês, ok? Para você que não tem acesso ao Classroom, você entre em contato com a sua escola e veja qual é a melhor maneira de você estar indo buscar essas atividades para também garantir a sua presença e também ter uma boa nota, ok? Beleza? Então vamos para a nossa aula. Só lembrando que na aula passada a gente viu algumas aplicações de funções quadráticas, né? A gente viu ali sobre valor máximo, valor mínimo, né? Que a gente acaba calculando o vértice para isso, né? E hoje a gente vai continuar vendo esses probleminhas, né? Agora, uns probleminhas um pouco mais bem elaborados, do qual a gente tem que ir atrás da função para depois calcular lá o x do vértice ou y do vértice de acordo com o que pede o problema, ok? Beleza? Então tá. Vamos retomar aqui, como no início das aulas anteriores, né, o que é a função quadrática, né? Assim, a parte básica de função quadrática. A sua lei de formação é essa, né? Y igual a ax quadrado mais bx mais c. Beleza? Ok. O gráfico da função quadrática é essa curva chamada parábola, né? Então eu tenho uma parábola, nesse caso a concavidade está voltada para cima, mas poderia ser com a concavidade voltada para baixo, né? A parábola, ela pode ter essas variações, né? Concavidade para cima ou para baixo. E nesse caso, a concavidade está voltada para cima, isso, né, mostra para a gente que o gráfico ele vem descendo e depois ele sobe, ok? Beleza? Desce até o vértice e sobe logo em seguida. Tranquilo? Beleza? Ok. Esse pontinho aqui é onde ele desce, né? É o vértice, como eu falei, né? Esse é o ponto de interesse para a gente, né? Tanto foi interesse na aula anterior, como é interesse nessa aula agora. Beleza? Aqui, esses pontos por onde cortam aqui o eixo x, né? Onde o gráfico está cortando o eixo x, são chamadas raízes da minha função. E esse aqui onde está cortando o eixo y, né? Ele é o termo c da minha função quadrática, beleza? E essas raízes aqui, né, a gente calcula utilizando a fórmula de Bhaskara. Tá aí a fórmula de Bhaskara, né? X igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok? E aqui, delta igual a b ao quadrado menos 4ac é como a gente calcula aquele número que vai na raiz. Tranquilo? Beleza? E aí vem os vértices, né? Esse aqui eu sugiro que você anote, se é que já não tem anotado. E aí peço até que anote, né, na sua memória isso aí, porque é algo que a gente está vendo o tempo todo, tá? O x do vértice, ou seja, a coordenada x do vértice é dado por menos b sobre 2a e a coordenada y do vértice é dado por menos delta sobre 4a, beleza? Com isso a gente tem condição então de resolver o primeiro problema de hoje. Tá lá, é um problema bem elaborado, mas eu acredito que vocês, né, conseguirão fazer aí. Diz assim o problema. Um jardineiro deseja construir um canteiro para plantações num grande jardim no formato de quadrado, com 36 metros quadrados de área, como mostra a figura a seguir. Ali ele está dizendo que o x só pode estar entre 0 e 3, né? Qualquer valor fora disso não é válido para a gente. Aí ele pergunta, para que valor de x esse canteiro terá maior área possível, né? Então veja, aqui está, né, a figura, né, como ele diz aqui, o jardim, todo ele, né, é o quadrado, né, como está dizendo aqui no problema. Então aqui é um quadrado, o meu jardim, e esse quadrado ele tem 36 metros de área, ok? O que significa isso? Que a medida do comprimento vezes a medida da largura tem que ser 36. Como é quadrado, essa medida e essa são iguais. Logo, qual deve ser a medida do lado desse quadrado? Para que a área seja 36, né? Então a gente já começa por aí. Então eu já vou saber que aqui é 6 e que aqui é 6. E eu vou ter que dar um jeito de escrever, a partir dessa informação, vou ter que dar um jeito de escrever qual é essa pequena areazinha aqui, ó, que é a parte do canteiro, ok? Após eu descobrir qual é a função que representa a área desse canteiro, aí eu consigo responder aí para você, né? Dizer para você qual é a medida x, né? De tal forma que a gente tenha maior área possível, ok? Vou deixar você pensar um pouquinho, né?
E daqui a pouco eu volto com a resolução desse problema. Tranquilo? Volto já. E aí, pessoal, conseguiram? Bom, como eu falei, esse é um problema um pouquinho já, né? Bem mais elaborado que os demais, né? Você tem que determinar aí qual é a função que representa a área desse canteiro. Talvez isso não seja tão simples quanto a gente pensa. Mas vamos lá. Tá aí a figura então, né? A gente já sabe que o lado do quadrado, né, mede 6 metros. Né? Então aqui eu tenho 6 metros por 6 metros, né? E aí eu já tenho ali aonde eu quero que chame de x, né? Aqui é x, aqui é x, aqui é x, aqui é x, né? Tranquilamente, né? E com isso a gente consegue agora obter outras informações. Por exemplo, se eu sei que esse lado aqui mede 6, né? Então, se aqui fosse, né, ligado de ponta a ponta, seria 6 também. Concorda comigo? Né? Daqui até aqui é 6. Assim como daqui até aqui é 6. Né? Então, aqui os comprimentos, né, ó, são todos iguais a 6. Então, desse ponto até esse 6, só esse pedacinho seria quanto? Esse pedacinho aqui, que seria esse pedacinho aqui também. Né? Esse pedacinho aqui é o 6, né? Tirando um x de cada lado. Ou seja, esse pedacinho aqui é 6 menos 2x. Ok? E a mesma coisa aqui, né? Porque se aqui é 6, aqui é x, aqui também é x. Então, esse pedacinho é 6 menos o x de cima com menos o x de baixo. Ou seja, aqui também é 6 menos 2x. O que dá para garantir que essa regiãozinha branca só, né, abaixo dessa linha imaginária aqui, ligando esse ponto a esse, né, é um quadradinho aqui também. Aqui no centro seria um quadradinho também. Vai ficar mais claro agora. Tá lá. Né? Então, aqui a gente viu que é 6 menos 2x. Aqui também é 6 menos 2x. Né? E eu fiz um pontilhadinho aqui, ó. Esse pontilhado para separar a área de cima com a área de baixo. Só a região em branco ali, ok? Tá? Então, aqui eu tenho o que eu chamei de área 1, aqui eu tenho o que eu chamei de área 2. Mas eu não quero a área 1 e a área 2, eu quero a área do canteiro, que é a região colorida, não é isso? Certo? Como é que eu vou calcular a área da região colorida? Né? Eu não quero nem a área 1 nem a área 2, apesar de ser mais fácil de calcular a área 1 e a área 2, porque a área 1 é um retângulo 6 por x, né? Perceba aqui, né, que o comprimento desse retângulo seria 6 e aqui a largura x. Então, essa área 1 está fácil de calcular. A área 2 também está fácil de calcular, né, porque se aqui é um quadradinho, né, esse pontilhadinho fechando toda essa regiãozinha interna, então aqui é 6 menos 2x multiplicado por 6 menos 2x, né, já que se trata de um quadrado, né, de lado 6 menos 2x. É muito mais fácil calcular essas duas áreas do que essa área de fora, né? Então, o que eu posso pensar? Bom, né, eu calculo a área da figura toda, que eu já sei, na verdade, não preciso nem calcular, eu já tenho. O problema diz que a área da figura toda é 36, né? Então, eu digo assim, ó, a área desse canteirinho é a área toda, tirando a área 1, tirando a área 2. Aí fica fácil para a gente, ok? Foi o que eu fiz aqui, ó, a área só do canteiro. É 36, que é o total, menos a área 1, que é esse pedaço de cima, tira ele, menos a área 2, que é esse pedaço interno aqui, tira ele fora. O que sobrou? O canteiro, né? Concorda? Fácil, né? Mas como calcular a área 1? Eu já disse, né? A área 1 é 6 por x, 6x. A área 2 é um quadradinho, 6 menos 2x por 6 menos 2x. Então, é 6 menos 2x vezes ele mesmo, ou que é a mesma coisa que elevar ao quadrado, ok? E aí eu tenho a função que me dá a área do canteiro. Tendo a função que me dá a área do canteiro, eu consigo fazer muita coisa, inclusive dizer para você qual deve ser o x para que tenha a área máxima, ok? Mas antes de eu calcular aí qual é o valor de x para que tenha área máxima, a gente vai ter que fazer alguns ajustes, que é desenvolver tudo que nós temos aqui, né? Tentar aí reduzir o máximo possível a fim de ficar igual lá, quando eu mostrei para vocês, a lei de formação, ok? Ficar lá o ax quadrado mais bx mais c, tá? Quando a gente reduzir para aquilo, aí está na hora da gente calcular o que pede o exercício. Vamos lá então, tá aqui, né? Então tá lá.
Calcula aqui o 6 menos 2x ao quadrado, isso é um produto notável, você já pode calcular. Se você lembra de como calcular o produto notável direto, você já pode calcular direto, né? Para quem não lembra é assim, ó, né? Aqui eu tenho o quadrado da diferença, então é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 6 dá 12, vezes 2x dá 24x, mais o quadrado do segundo. O quadrado de 2x é 4x ao quadrado, ok? Beleza? Faça a regrinha de sinal, tem um negativo na frente do parênteses, então vai inverter o sinal de todo mundo ali, né? Pela regra de sinais. Então vai ficar aqui é menos 36, aqui fica mais 24, aqui fica menos 4x ao quadrado. Tranquilo? Beleza? Agora a gente junta o que dá para juntar aqui, né? O que eu posso juntar aqui, ó? Esse 36 menos 36 corta, desaparece, né? O menos 6x com mais 24x dá 18x. Tá aqui, 18x. E esse menos 4x ao quadrado fica ali, tá? E agora sim, nós temos a função reduzida da maneira que a gente precisa, tá? Com essa função, agora eu posso pensar em responder o exercício. O exercício pediu para a gente qual deve ser o valor de x para que tenha área máxima. Bom, o x, basta calcular o x do vértice, né? Já está pedindo para calcular o valor de x, calcula o x do vértice. Tá lá, x do vértice. Lembrando que a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a, o b é 18, então vai ficar menos b, que é 18, sobre 2a, o a é menos 4. Já está substituído aí para a gente. Lembrando que negativo, negativo, regrinha de sinais, vai ficar positivo. E aí o 2 vezes 4 dá 8, fica 18 por 8. Então o x do vértice tem que ser exatamente, né, 18 divididos por 8, que é 2,25, nesse caso, metros. Ok? Beleza? Vamos ver se a gente tem aqui a resposta, está lá, né? Vamos voltar aqui na figura só para que você entenda, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, esse x aqui, que é o mesmo daqui, que é o mesmo daqui, tem que ser exatamente 2,25, né? 2,25 metros. Beleza? Tranquilo? Perceba que para resolver o problema, para chegar nessa resposta, né? Se você já tem a função, é bem simples, basta calcular o x do vértice. O problema nesse caso foi que a gente teve que determinar qual era a função, né, quadrática que representava aquele problema. E isso muitas vezes acaba sendo um pouco mais difícil, tá? Beleza, finalizamos esse, vamos ao próximo. Acompanhe comigo na leitura. Um ônibus de 40 lugares foi fretado para uma excursão. A empresa exigiu que cada passageiro pague R$20 mais R$2 por lugar vago. Qual o número de passageiros para que a rentabilidade da empresa seja máxima, ok? Muitos poderiam dizer assim, bom, se tem 40 lugares, basta lotar o ônibus. Lota o ônibus que está tudo certo, é a rentabilidade máxima. A gente vai ver nesse probleminha que nem sempre é assim, ok? Eu vou deixar vocês pensando um pouquinho nele e volto já já com a solução. E aí, conseguiram? Veja, esse tipo de problema ele é bem comum aparecer quando a gente fala de aplicações de funções quadráticas, ok? Principalmente quando se fala de máximos e mínimos, ok? É comum quando você tem um transporte, seja por ônibus, avião, né? Tem essas condições, que o passageiro pague a sua passagem, mas pague também uma quantidade por assento vazio, tá? Isso é bem claro para a gente, né? Para a gente que eu digo, porque já tem o costume de ver problemas assim, é um problema que envolve função quadrática, ok? E você vai ver na lista de exercício de vocês aí que vai ter um problema semelhante a esse, né? Que fala aí de avião e não de ônibus. Mas vamos lá para a solução. Então deixa essas informações aí, né? E vamos ao que interessa, tá? Veja, aqui eu coloquei o seguinte, considerando que x, né, que é o número de passageiros, né, sejam x passageiros, né, assim, né, se x é a quantidade de passageiros, a quantidade de lugar vago é 40 menos x. Por que é 40 menos x? Porque o ônibus só tem 40 lugares. Se tem x pessoas no ônibus, então 40 tira x é o que sobrou de lugar vago, não é isso? Beleza, né? Com essa ideia, né, a gente pode dizer o seguinte, cada passageiro vai pagar quanto então? Pelo que está escrito aqui, paga R$20 mais R$2
por lugar vago. Mas quantos lugares vagos tem? 40 menos x. Então é 2 vezes 40 menos x. Você concorda comigo que se eu tenho que pagar R$2 para cada lugar vago e eu tenho essa quantidade de lugares vagos, é só fazer 2 vezes a quantidade de lugar vago? Foi o que eu fiz. 2 vezes a quantidade de lugares vagos. Ok? Beleza? Agora, vamos resolver essa distributiva aqui, né? Vamos enxugar essa expressãozinha aqui, na verdade, né? Olha só. Enxugando ela aqui vai ficar lá, né? 2 vezes 40, 20. 2 vezes x menos 2x. Aqui eu posso somar o 20 com 80, fica 100 menos 2x. Então, esse P aqui é o quanto cada passageiro vai pagar para poder, né, entrar nesse ônibus aí e seguir viagem, né? Isso é o quanto cada passageiro paga. Mas quantos passageiros tem no ônibus mesmo? São x, né? Então, se eu quero saber a rentabilidade dessa empresa, basta que eu pegue a quantidade de pessoas, que é x, e multiplique por quanto cada pessoa vai pagar, ok? Beleza? Se eu fizer essa multiplicação, eu vou ter x igual a, ou melhor, x multiplicado por 100 menos 2x. E isso vai me dar a rentabilidade que eu estou chamando de R. Ok? Então fica R igual a x, que multiplica 100 menos 2x. E de novo eu posso fazer a distributiva aqui, né? Vou ter que R é igual a x vezes 100, 100x, e x vezes 2x vai ficar menos 2x ao quadrado. Beleza? Ok, né? Assim eu tenho a função, né? Perceba que é uma função quadrática, né? Se tem x ao quadrado é função quadrática. Tenho a minha função quadrática e agora eu posso responder a pergunta que tem lá, né, no exercício. Alguém poderia perguntar, mas por que você fez tudo isso, né, para poder responder? Bom, ele está pedindo qual é a quantidade de passageiros para que tenha rentabilidade máxima, né? Se você não lembra isso, foi isso que estava lá dizendo no problema. Qual é a quantidade de passageiros, ou seja, o valor de x, para que eu tenha rentabilidade máxima. Eu fiz tudo isso justamente para criar uma função que ligasse a quantidade de passageiros com a rentabilidade da empresa. Ok? Então eu tive que primeiro fazer esse modelo matemático com a rentabilidade da empresa, para depois sim conseguir responder o que pede o exercício. Então, segurando essa função aí, né, nós temos que calcular, né, se eu quero a quantidade de passageiros, x é a quantidade de passageiros, calcula x do vértice, e aí vem a parte mais fácil, né? Tá lá, ó, para determinar o número de passageiros, para que tenha rentabilidade máxima, basta calcular o xv, né? Ou seja, o x do vértice. Lembrando que x do vértice é menos b sobre 2a, já substituindo os valores, está aqui o menos, o b vale 100, por isso que está aqui 100, e aqui no denominador, 2 vezes o valor do a. O a vale menos 2, por isso que ali já está menos 2, né? Pela regrinha de sinais, negativo, negativo vai ficar positivo, o 2 vezes 2 vai dar 4, e eu vou ter 100 divididos por 4, e 100 divididos por 4 é 25, né? Então aí eu chego na solução do problema, que é 25 passageiros. Ou seja, basta que tenha 25 passageiros, eu já tenho a rentabilidade máxima. Se eu tiver 26 passageiros, eu já vou ter uma rentabilidade, não, eu não, a empresa terá uma rentabilidade menor do que se fossem 25 passageiros. Ok? Então, nem sempre lotar, né, o meio de transporte é a opção mais vantajosa. Ok? Beleza? Vamos ao próximo, então. Tá lá, acompanhe comigo na leitura. O preço unitário de certa mercadoria pode variar de 15 a 30 reais. Na cobrança de x reais por unidade, são vendidas 86 menos 2x por dia. Dessa forma, qual é o preço que essa mercadoria deve ser vendida para que tenha maior receita? Tá? Aqui você pode perceber, né, pela leitura, né, que x é o valor por unidade. Se ele está te perguntando, né, qual é o preço que essa mercadoria deve ser vendida, eu estou te perguntando qual é o valor de x, né? Então, lá no final das contas, é o x do vértice que a gente vai calcular de novo. Só que antes de calcular o x do vértice, eu preciso saber qual é a função que me dá a receita. Eu preciso relacionar alguma coisa aqui que me dê a receita. Lembrando que a receita é aquilo que entra na empresa, né, aqui nesse mercado ou qualquer outra coisa, mas é o que entra, né, sem considerar qualquer outra
eventual gasto ou qualquer outra coisa assim, ok? É só o que entra, considerando aquilo que está entrando na empresa, beleza? Então tenta relacionar isso, né, com o valor de X e aí sim você pode calcular o X do vértice, que daí já é a parte fácil, beleza? Volto já então com a solução para vocês. E aí, foi fácil? Bom, como eu disse, basta você encontrar a função que relaciona o valor X com a receita, né? E aí o resto é fácil. O difícil é agora. Vamos ver como é que isso funciona. Bom, na cobrança de X reais, são vendidos 86 menos 2X unidades por dia, né? Pensa lá. Se eu tenho uma certa cobrança, né, por unidade e eu tenho o número de unidades vendidas, qual que é a receita? A receita é só multiplicar os dois. O que é cobrado por cada um e a quantidade vendida naquele dia. Não é isso? Olha lá. A receita é o valor da mercadoria multiplicado pela quantidade de mercadorias vendidas. Ok? E nesse caso está dizendo aqui, ó, são vendidas 86 menos 2x unidades. Então, essa é a quantidade de mercadorias vendidas multiplicado pelo valor de cada uma delas. Isso vai me dizer a receita na venda desses produtos. Aqui eu posso fazer a distributiva, x vezes 86, 86x, e x vezes 2x fica 2x ao quadrado, né? Ali o negativo pela regra de sinal. Então a função da receita é R igual a 86x menos 2x ao quadrado. Lembrando que o exercício quer saber qual é o preço dessa mercadoria, o preço da mercadoria é o x, então basta calcular o x do vértice, né? Tá lá então, né? Calculando o x do vértice, é menos b, o b é 86, divididos por 2 vezes o a é menos 2. Pela regrinha de sinais, esse negativo e esse fica positivo, o 2 vezes 2 dá 4, então fica 86 dividido em 4, que dá 21,5, né? Ou seja, R$ 21,50, certo? Ok? Ok, então. Feito isso, próximo exercício. Praticando 4. O diretor de uma orquestra percebeu que o ingresso a R$ 9,00 em média, 300 pessoas assistem, né? Se for R$ 9,00 em média... Ah, tá. Então tá lá assim, né? Se o preço for R$ 9,00, em média, são 300 pessoas que assistem aos concertos. E que para cada redução de R$ 1,00 no preço dos ingressos, o público aumenta de 100 espectadores. Qual deve ser o preço para que a receita seja a máxima? De novo, falando de receita, né? Receita é o que entra, né? Ou seja, é a quantidade cobrada de cada um vezes a quantidade que comprou, ok? Mas assim, né? Esse daqui talvez seja, né? Tanto que ele está aí entre os últimos exercícios a serem feitos, ele talvez seja o tipo de exercício mais difícil que a gente tem para resolver aí, né? Calculando máximo e mínimo, ok? Esse modelo de exercício são os mais difíceis. Se você aprender bem esse modelo, então você praticamente está dominando a função quadrática, ok? Beleza? Então você pensa lá, né? O que é receita? Né? Receita é o valor vendido pela quantidade de vendas. Nesse caso aqui, o valor do ingresso pela quantidade de pessoas. E aí você vai retirar ali R$ 1,00 do ingresso, vai aumentar 100 pessoas. Pensa nisso aí e eu já volto com a solução para vocês. Beleza? Volto já. E aí? Foi fácil? Eu imagino que não. Como eu falei, esse daqui é um dos problemas mais complicados que a gente tem aí dentro da função quadrática, né? Para poder resolver. Acompanhe aqui na resolução. Primeira coisa, né? O que é a receita? A receita é o número de pessoas, o valor que a pessoa paga, não é isso? O valor por pessoa. E aqui o segredo está no que vai ser o X, né? No que vai ser a sua variável X. A sua variável X, nesse tipo de problema, sempre vai ser a quantidade de descontos, tá? O desconto é de R$ 1,00, mas eu posso dar uma vez esse R$ 1,00 como desconto, ou posso dar 2 vezes o desconto de R$ 1,00, que daria, nesse caso, seriam R$ 2,00, não é isso? Eu poderia dar aqui 3 descontos de R$ 1,00,
daria um total de R$3 de desconto. Entenderam a ideia? Então, o segredo desse problema é você considerar aqui, né, a quantidade de descontos sendo a nossa variável. Se você considerar isso, aí você consegue resolver tranquilamente. Vamos lá. Então, como é que eu vou calcular a receita? Né? Bom, eu sei que, né, normalmente, né, em média, são 300 pessoas, mas para cada desconto de R$1 aumenta 100. E aí eu vou dizer para você o seguinte, olha, se X é a quantidade de descontos, esse X também representa a quantidade de grupos de pessoas a mais que vão entrar, né, para assistir essa orquestra. Então, nesse caso aqui, eu coloquei, são 300 pessoas mais 100 vezes X. Ou seja, X é a quantidade de desconto, é 100 vezes a quantidade de desconto. Se eu te der um desconto, vão 100 pessoas a mais. Se eu te der 2 descontos, vão 200 pessoas a mais. Não é isso? Se eu te der 3 descontos de R$1, vão 300 pessoas e assim por diante, ok? Multiplicado pelo valor que cada pessoa paga. Bom, o que cada pessoa paga é R$9, né? Paga 9, só que aí eu vou tirando, né, ali o que eu dei de desconto. Então, se for, como é R$1 de desconto, por isso tem esse 1 aqui, né? É 1 vezes X. O X representa a quantidade de desconto. Se o X for 1, então vai ser 9 menos 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1, né? Menos R$1, tá certo? Se o X for 2, 1 vezes 2, R$2. Então, R$2 a menos, tá certo? Ok. E aí está montada a nossa função, né? A função está montada, basta ajustá-la agora, mas a função está montada. Perceba que o problema desse exercício é só a interpretação, tá? O segredo dele é a interpretação. Sabendo interpretar bem o problema, ele acaba não sendo tão difícil assim, mas como eu disse, esse é um dos mais difíceis que você pode encontrar aí nos materiais de estudo. Continuando lá então, né? Como eu falei, basta ajustar. Ajustar aqui é fazer toda a distributiva, né? 300 vezes 9, 2.700. 300 vezes menos 1x dá menos 300x. 100x vezes 9 dá 900x. 100x vezes menos 1x dá menos 100x ao quadrado. Junta esses termos semelhantes, que dá 600x, né? Os extremos permaneceram os mesmos, né? E aí eu tenho a função. Se eu quero saber qual deve ser a quantidade de desconto, basta calcular o x do vértice, né? Porque x é a quantidade de descontos. Calcula lá então qual é a quantidade de descontos. Calcula o x do vértice, que é menos b, o b é 600, divididos por 2 vezes o a é menos 100. Então, calculando isso aqui, praticamente acaba o exercício, veja só. Né? O negativo com negativo vai tornar positivo, 2 vezes 100 dá 200, 600 por 200 dá 3. Opa, basta dar 3 descontos de R$1. Basta dar 3 descontos de R$1. Né? Se eu te der 3 descontos de R$1, ou seja, se eu te der R$3 de desconto, eu vou ter então a receita máxima, ok? Onde que vai me dar mais receita, tá? E logo, se eu te der 3 descontos de R$1, o preço do ingresso, que era 9, cai para 6. Beleza? Tranquilo? Vendendo a R$6 cada ingresso é onde tem receita máxima. Tranquilo? Acaba o problema aí. Perceba que não é tão complicado assim. Basta ter interpretação. Com isso, vamos ao último problema. Olha só, também bem semelhante ao anterior, para você praticar mesmo, tá? Diz assim, numa grande papelaria, o preço de uma lapiseira é de R$1,60 e são vendidas 2.600 unidades num dia sem promoção. Entretanto, o proprietário da papelaria sabe que para cada redução de 1 centavo no preço de cada lapiseira, são vendidas 25 unidades a mais num dia sem promoção. Qual deve ser o preço de cada lapiseira a fim de obter o valor máximo nas vendas das mesmas? E qual é esse valor, ok? Então, é a mesma ideia. Você vai considerar que X é a quantidade de desconto. Se você considerar isso bem semelhante ao anterior, você faz bem rapidinho. Beleza? Vou esperar aqui mais um tempinho, já volto com a solução. Então, fizeram? Veja, como eu falei, se você sabe o que é o X, fica bem simples. X é a quantidade de descontos, né? Tá lá, se X é o número de descontos de 1 centavo, né? Então, o valor da venda é o quê? A venda é o número de lapiseiras multiplicado pelo valor de cada uma, tá certo? Vamos ver aqui. Tá lá, né? Então, o número de lapiseiras vendidas é 2.600 mais 25 para cada desconto, ou seja, vezes X, né?
E o valor da lapiseira é 1,60 menos 1 centavo multiplicado por x. Por que multiplicado por x? Porque ele vai dizer a quantidade de descontos de 1 centavo, ok? E eu tenho a função de novo, basta fazer a distributiva, assim como no problema anterior, 2,600 vezes 1,60, né, vezes 1,60. Você fazendo essas multiplicações todas aqui, né, distributiva, você vai encontrar essa função de baixo, junta esses termos semelhantes, né, e a função final é 4.160 mais 14x menos 0,25x ao quadrado, tá? Tendo a função, basta calcular o x do vértice, né? X do vértice é menos b, o b é 14, então ficou menos o b, divididos por 2 vezes o a é menos 0,25. Lembrando que, na regra de sinais, negativo, negativo vai ficar positivo, esse 2 vezes 0,25 vai dar 0,5, e 14 divididos por 0,5 é 28. O que é o 28? O valor de x. 28 é a quantidade de descontos, os descontos são de 1 centavo, então dá 28 centavos de desconto, ok? Esse é o desconto. Se o desconto é de 28 centavos, qual deve ser o valor da venda de cada lapiseira, né? Tá lá, 1,32. Já que o valor era de 1,60, tira os 28, fica 1,32, tá? Joga esse valor na sua função e você vai ter a quantidade que você vai arrecadar nas vendas, que é 4.356, ou bastaria calcular o y do vértice do jeito que você fizer, tá tudo certo, beleza? Bom, na aula de hoje, né, a gente finaliza essa parte de aplicações de funções quadráticas e na próxima aula a gente vai falar de grandezas inversamente e diretamente proporcionais, ok? Vou ficando por aqui, até a próxima aula, tchau!